Boa noite, irmãos. É uma grande alegria estarmos reunidos para adorar o Senhor. Um tempo especial, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne para glorificar o seu nome. Estamos estudando um livro que não se costuma estudar muito, normalmente nos cultos de domingo, que é o livro de Deuteronômio. Então você pode abrir sua Bíblia em Deuteronômio. E hoje nós vamos observar o final do primeiro discurso de Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. E Deuteronômio é entendido como o livro da lei. Todo ele é uma revisitação à lei. Existem até algumas leis novas no livro de Deuteronômio. E esse livro foi dado para a segunda geração de israelitas que saiu do Egito. O que é que nós devemos aprender com a nação de Israel? Devemos aprender como Deus age com o seu povo, devemos aprender do que Deus gosta e não gosta ao tratar com o seu povo. A igreja, ela não é Israel, ela é outro povo, diferente de Israel. Israel era um povo que tinha exército, rei, tinha toda uma corte, tinha uma terra, tinha uma capital, Jerusalém. Israel, no Antigo Testamento. A igreja, diferentemente, ela não tem uma terra, não tem um exército, não tem um rei humano. A igreja é um outro povo. Estamos vivendo na época da igreja. Hoje, Israel, para ser aceito pelo Senhor, tem que crer no Senhor Jesus Cristo e se tornar igreja. A igreja tem um tempo de começo e de fim. A igreja começou lá em Atos capítulo 2 e vai terminar quando ela for arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja é o período dos gentios, quando aqueles que não são judeus, os gentios de todas as nações, estão à frente dessa administração humana do reino de Deus na terra. Cadê o reino de Deus na terra? A gente não consegue enxergar com olhos humanos. Mas a expressão desse reino na terra, obviamente não completo, incompleto e imperfeito, a expressão desse reino, do reino de Deus na terra, hoje é a igreja. Então nós, como igreja, somos o povo de Deus, independente da raça, independente de cor, de sexo, nós somos o representante de Deus na terra hoje. E não é só a igreja batista, é toda a igreja que professa o nome do Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como descrito na palavra de Deus. Então, quando a igreja confessa Jesus, confessa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a Bíblia Sagrada como a revelação de Deus, é uma igreja neotestamentária. Quando a igreja for arrebatada e não estiver mais na terra, novamente, Israel terá uma grande participação no plano de Deus. Os judeus vão proclamar o evangelho de Jesus, que nós proclamamos hoje, aos confins da terra, naquele período de grande tribulação que ainda vai acontecer. Por que dizer tudo isso? Porque como igreja, nós aprendemos com Israel. Por isso estamos observando como Israel se comportou e lidou com o Senhor, nosso Deus, naquele período tão antigo ali, século XV a.C. Hoje nós queremos observar Deuteronômio 4, que é o último capítulo do primeiro discurso de Moisés ali em Deuteronômio. E nós queremos aprender neste capítulo que nós devemos guardar os mandamentos de Deus para sermos abençoados. Quem guarda os mandamentos do Senhor é abençoado. Isso foi com Israel na antiguidade e isso acontece hoje na igreja moderna. Se nós obedecemos ao Senhor, o Senhor é por nós. Eu não preciso temer. Agora lembre-se, aqui é importante nós entendermos o que é obedecer a Deus, porque não existe ser humano sem pecado. Aqueles que são perfeccionistas, e ser perfeccionista é um problema, talvez fique muito frustrado, porque nunca consegue obedecer a Deus 100%. É impossível, nós somos pecadores.
mas existe uma margem de obediência que Deus quer de nós. Então, o crente, mesmo pecador, ele luta para obedecer ao Senhor. Ele peca e fica triste com o seu pecado, confessa e pede perdão, se levanta e continua obedecendo ao Senhor. É isso que Deus quer de nós. Nós entendamos as nossas limitações, mas que não nos acomodemos nas nossas limitações, que continuemos obedecendo a Deus, mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, mesmo quando é difícil. Por quê? Quando guardamos os mandamentos de Deus, saiba disso, seremos abençoados. Isso não é teologia da prosperidade, isso é realmente Deus abençoando seu povo. Até nas tribulações seremos abençoados, quando honestamente e sinceramente guardamos os mandamentos de Deus. E é isso que Moisés quer dizer a Israel, a essa segunda geração, porque a primeira geração morreu no deserto, lembram? Morreu no deserto por quê? Porque não creram que podiam entrar na terra que Deus prometeu. Quando começamos a estudar Deuteronômio, nós observamos que Deus fez uma promessa a Abraão, a Isaque, a Jacó, a José, de que daria uma terra para que esse povo, Israel, que estava saindo do Egito como escravos, fizesse morada. E era uma terra habitada por idólatras, por povos que não temiam ao Senhor, tiveram oportunidade, porque séculos antes de Israel ficar no Egito, esteve na terra de Canaã Abraão, Isaque e Jacó. E é interessante que Abraão, ele venceu reis ali, como é dito lá em Gênesis 14. Os reis ficavam ali perto de Sodoma e de Gomorra. Então aquele povo pôde perceber que o Deus de Abraão era um Deus poderoso, porque na antiguidade era assim que funcionava. Quando dois povos guerreavam, essa é a mentalidade do povo antigo. Quando dois povos guerreavam, era o Deus de um contra o Deus do outro, ou os deuses de um povo contra os deuses de outro povo. Então, quando Abraão vencia a batalha contra 5 reis, significa que o Deus de Abraão é extremamente poderoso. Então, eles tiveram oportunidade de reconhecer o Deus de Israel em vários momentos ali, quando Abraão esteve no Egito, quando Abraão esteve em Siquém, quando Abraão esteve em outras localidades, através de Jacó, através do próprio José, do testemunho de José, os povos ali de Canaã, que eram povos dominados pelos egípcios, eles tiveram oportunidade de crer no Senhor. Quando eles souberam das pragas no Egito e que os egípcios não puderam conter Israel, eles podiam crer no Senhor, como Raabe creu. Mas eles não escolheram crer em Deus, eles preferiram seguir na sua própria idolatria. Então, quando Deus dá essa terra para Israel, Deus está abençoando Israel e, ao mesmo tempo, julgando os idólatras que não temeram a palavra do Senhor. Queremos observar então, nesse capítulo, que é longo, não vamos ler todo o capítulo, nosso tempo não nos permite, mas nós queremos ver conselhos de Moisés a esta segunda geração, que viu seus pais e avós morrerem no deserto, e que agora tinham a oportunidade de entrar na terra que Deus prometera a Abraão, a Isaque e a Jacó. E essa segunda geração poderia fazer uma história diferente, uma história de obediência à vontade de Deus. É importante destacar também que no meio de tudo isso, eles sabiam que o descendente viria. Eles sabiam que esse descendente seria um homem, seria Deus, sem pecado, e que viria através da casa de Judá. Eles sabiam disso. O livro de Gênesis encerrou Jacó dando as suas bênçãos, e destas bênçãos, a mais especial foi para Judá, porque de Judá estaria o cetro, ou seja, de Judá viria o rei, o Messias, o Salvador, que se sacrificaria para livrar os homens da condenação dos seus pecados. Eles tinham esse entendimento, eles não tinham um entendimento completo de Jesus, como nós temos hoje, mas eles tinham o entendimento de que viria esse descendente da tribo de Judá, e que ele governaria e implantaria o reino de Deus na terra. Não sabiam quando, mas sabiam que ele viria. Tudo isso, irmãos, que está sendo dito aqui em Deuteronômio, é para preparar a chegada deste descendente. Não esqueçam disso. Um povo, na antiguidade,
para falar do seu Deus, precisava de uma terra. Eles entendiam, como a gente chama, a partir da teologia da terra. O que significa isso? Toda terra tem um Deus. Como pode existir uma terra sem um Deus, ou um Deus sem uma terra? Eles não entendiam isso. Então, o povo de Israel, que foi criado a partir de Abraão, um povo que nasceu para ser um povo de fé, um povo missionário, um povo que proclamaria as verdades de Deus até os confins da terra, para quê? Para salvar os povos perdidos da antiguidade pela mensagem do Salvador, do Messias. Esse povo precisava de uma terra, porque ele tinha que mostrar que o seu Deus era um Deus todo-poderoso e que estava naquela terra. Isso não significa que Deus se limitava a uma terra, mas era assim que o povo pensava na antiguidade. Por isso Deus deu a terra de Canaã para Israel e a capital ficou sendo em Jerusalém, já no período de Davi, na cidade de Davi, onde ali foi construído o templo. Mas é outra história. O fato é que Israel funcionava como missionário de Deus. É como se fosse um indivíduo. O povo inteiro era como se fosse um indivíduo. E a vida desse povo testemunhava a salvação de Deus aos povos antigos. Alguns se converteram. Vemos o exemplo de Raabe, vemos o exemplo de Ruth, temos o exemplo dos ninivitas lá mais na frente, e tem muitos outros que se converteram que nós não sabemos. A Bíblia não tinha como falar de todos os convertidos da antiguidade, mas certamente muitos outros povos se converteram a partir do testemunho de Israel, mesmo Israel sendo a nação de pecado. É pecadora, né? Como nós somos pecadores. Entendendo tudo isso, vamos para alguns conselhos que Moisés nos dá em Deuteronômio 4. O primeiro deles, conselhos muito pertinentes para nós hoje. Primeiro conselho, creia nos mandamentos de Deus e não duvide deles. Nós às vezes duvidamos da palavra do Senhor. Não duvide, creia nos mandamentos de Deus. Acredite que se você pautar a sua vida pelas ordens de Deus, as coisas vão bem. Você pode até pecar, como eu posso pecar, podemos até vacilar em um momento ou em outro, mas se você organizar a sua vida e ordená-la pelo que Deus manda, nos seus mandamentos, você será abençoado. Quando eu digo será abençoado, não estou dizendo que você vai duplicar a sua riqueza, não é isso. Isso não é esse tipo de bênção que eu estou falando. Não estou dizendo que você não vai passar por problemas, também não posso garantir isso. Não é isso que eu estou falando. Mas estou dizendo que, se você é um servo fiel a Deus, uma serva fiel ao Senhor, que obedece à palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, você vai bem. E se você olhar a sua história para trás, você vai perceber o quanto Deus tem lhe abençoado em todas as áreas da sua vida. Creia nos mandamentos de Deus, não duvide deles. Como nós falamos, estamos encerrando o primeiro discurso de Moisés. O livro de Deuteronômio é dividido em 3 grandes discursos de Moisés. Moisés estava preparando a segunda geração para entrar na terra prometida. E Moisés queria prepará-la muito bem. Moisés estava nas campinas de Moabe, a leste do Jordão, estavam ali parados, esperando. O próximo passo do povo aqui foi conquistar Jericó, lá no livro de Josué. Mas por enquanto eles estavam ali esperando, obtiveram algumas vitórias, como nós já vimos, né, sobre os reis amorreus. Isso foi um gosto que Deus deu a Moisés de conquistar uma porçãozinha dessa terra para pelo menos 2,5 tribos. Mas Moisés não conquistaria a parte oeste da terra, do lado oeste do rio Jordão. O segundo discurso vai do capítulo 4, verso 44, até o capítulo 28, ou seja, é quase todo o livro de Deuteronômio. E esse discurso, nós temos os 10 mandamentos, são repetidos aqui, os 10 mandamentos se repetem no capítulo 5, eles foram dados primeiramente lá em Êxodo, capítulo 20, quando Deus se revela no Monte Sinai, e nesse capítulo 4, Moisés vai falar muito de Deus se revelando no Monte Sinai, dando a sua lei. Isso é repetido em Deuteronômio. Por quê? Porque é uma segunda geração, eles eram muito novinhos naquela época, eles provavelmente viram aquilo ali, mas eram muito pequenos. Era necessário relembrar
quem era o Senhor que deu esses mandamentos. Porque o povo que morreu no deserto viu o poder de Deus se revelando no Monte Sinai. Depois vamos observar o quanto Moisés fala nesse capítulo sobre Deus se revelando no Monte Sinai e dando os mandamentos. O terceiro discurso, capítulo 29 ao 30, e o último, não é um discurso, mas é o prólogo final, são as últimas palavras de Moisés, capítulo 31 ao 34. O livro de Deuteronômio, ele é muito importante. Por quê? Ele é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Lembre-se, quando Jesus estava rebatendo Satanás, quando ele foi tentado no deserto por Satanás, com relação à comida, com relação à adoração, com relação às riquezas, é típico do maligno tentar o homem com estas coisas. Jesus venceu o maligno citando textos do livro de Deuteronômio. Normalmente, quando alguém se referia à lei de Moisés no Novo Testamento, citava o livro de Deuteronômio. Quando Jesus, lá em Mateus 19, foi explicar aos fariseus como deveria ser o casamento e como era a lei do repúdio, ele cita Deuteronômio. Então, é um dos livros fundamentais, basilares para o entendimento do Novo Testamento. Por que dizer isso? Porque os crentes têm uma mania, eles querem tudo mastigado, né? Eles querem, que nem aquele passarinho que quer que o passarinho mãe mastigue a comida toda e bote só na boquinha dos outros filhotinhos, né? O crente é assim, ele quer tudo mastigadinho na boca, mas nem sempre dá para fazer assim. Então, a minha sugestão para você é que você leia o Antigo Testamento para entender bem o Novo Testamento, entender bem o privilégio que nós temos hoje de estarmos livres para adorar ao Senhor. Você pode fazer uma oração a Deus na hora que você quiser, aonde você quiser. Você não precisa de templo, porque você que é crente em Jesus é o templo. Você não precisa de sacerdote, porque você que é crente em Jesus é o sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Irmãos, comparado à velha aliança, ao povo do Antigo Testamento, nós temos muita liberdade para nos relacionar com o Senhor nosso Deus, com o Criador dos céus e da terra. Nós somos os embaixadores, e quando falamos de Deus, refletindo a palavra de Deus, qualquer um de nós aqui, é como se Deus mesmo falasse por nós. Isso é um privilégio que não tem como explicar, e muitas vezes nós não valorizamos. Valorizamos tantas coisas nessa vida e não valorizamos o lugar que Deus nos deu. Lugar de filhos, né, o lugar de representantes de Deus na terra. Lembre-se disso, todo crente em Jesus tem tudo isso, e nós devemos, por conta disso, servir bem ao Senhor nosso Deus. Vimos a introdução em Deuteronômio, do capítulo 1, do verso 1 ao 8, falando um resumo de tudo que Moisés passou até chegar aqui nas campinas de Moabe. Vimos também do verso 19 ao 46 do capítulo 1, Moisés recontando a história da incredulidade, porque o povo não entrou na terra, lá por Cades Barnea, que era o sul da terra, né, de Israel, a terra de Canaã. Por que que eles não creram? Eles não creram porque não confiaram na revelação de Deus. Hoje é do mesmo jeito. Quando nós não cremos na revelação de Deus, nos tornamos incrédulos. Temos que aprender com Israel. Se está na Bíblia, se é um texto claro, óbvio, está na Escritura, eu não tenho que contestar o que a Bíblia diz, ou o que Deus diz. Eu, como servo do Senhor, obedeço. Quem sou eu para questionar se Deus está certo ou Deus está errado? Quem faz isso são os humanistas, né, que acham que sabem mais do que o Senhor e que não confiam que a Bíblia é a revelação de Deus. Mas eles acreditam que Nietzsche é a verdade. Mas eles acreditam que Freud, que Foucault e tantos outros são a verdade. E eles seguem estes escritos e pautam as suas vidas nesta verdade revelada por homens cheios de pecado. Entende? Então, todo mundo, irmãos, todo mundo, crente ou incrédulo, tem que se pautar por uma revelação. Nós escolhemos a verdadeira, a revelação de Deus. Os outros escolheram uma revelação humana, fruto de entendimento somente humano.
E uma coisa que nós aprendemos com grandes filósofos e teólogos que erram bastante porque não seguem a Bíblia, o que é que nós aprendemos? Aprendemos como não fazer, né? Aprendemos como o caminho errado se apresenta e vamos pelo caminho correto, que é o que o Senhor está dizendo. A palavra de Deus ela é muito simples. Ela é tão simples que o homem pecador não quer seguir algo muito simples. Tem que ser um negócio muito sofisticado, tem que ser um negócio muito complicado. Mas não é, é simples. Basta nós obedecermos ao Senhor e seremos ricamente abençoados. Então Deus disse lá para Israel em Deuteronômio 1:21. Ainda não entramos no capítulo 4, né? Já. Deuteronômio 1:21. Deus diz para Israel: eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas, não te assustes. É simples. Creia na palavra de Deus. Não temas e não te assustes. Realmente, entrar numa terra onde tem povos maiores do que nós, mais fortes do que nós, e entrar naquela terra dá um certo medo, mas Deus mandou, eu vou. Simples. E nós devemos seguir o que a Bíblia diz. A revelação para Israel, nesse momento, era entrar na terra. Não tema, não se assuste. Infelizmente, eles fizeram o contrário. Eles temeram, eles se assustaram, e daquela primeira geração só entrou na terra Josué e Caleb. Nem o próprio Moisés pôde entrar, não por esta incredulidade, mas por outro pecado que Moisés cometeu. Já vimos isso. Olha, não precisa abrir, mas Números 14:29 diz assim: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Reclamaram de Deus. Deus disse: vou dar a terra. E o povo reclamou, achando que ia morrer ali e que era melhor ter ficado no Egito. Resultado, de 20 anos para cima, Deus matou todos no deserto. E Deus mata as pessoas, irmãos, Deus dá a vida e Deus tira a vida. Ele é o Senhor da vida. Então, é o Senhor que opera tudo isso. Então, após esse juízo dos 40 anos, Israel está de novo às portas da terra prometida. A segunda geração. Eles não podiam errar. Moisés, mesmo sabendo que não iria entrar, ele tinha uma grande responsabilidade, preparar esta geração nova para entrar na terra de Canaã. Porque se eles errassem novamente, a gente sabe que pela história eles não erraram, eles creram e entraram, mas se eles fossem incrédulos como a outra geração, como seria? Né? Como as coisas iriam funcionar? E então nós lemos em Deuteronômio capítulo 4, verso 1. Agora, pois, Deuteronômio 4, verso 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Agora é muito enfático, nesse momento, agora, estão perto de entrar na terra de Canaã, né, no oeste do Jordão, a maior parte da terra de Canaã, que vai ser o futuro Israel. O que é que vocês devem fazer? Ouvir os estatutos, ouvir os juízos, ou seja, os mandamentos de Deus que Moisés ensina. Para quê? Para cumprir. Cumprindo os mandamentos de Deus, o que é que eles terão? Vida, para que vivais. Não cumprir os mandamentos de Deus é o quê? É morte. E entreis e possuais a terra. Então, Deus iria abençoar o povo com esta terra. Deus já tinha dito isso. Mas é muito claro que o Senhor diz que eles têm que cumprir os mandamentos. 100% a gente sabe que é impossível, mas eles têm que guardar na vida deles os mandamentos do Senhor. Muito provavelmente, se essa geração não cumprisse, provavelmente, hipoteticamente falando, iriam morrer e outra geração ia ser levantada para entrar na terra. Provavelmente era isso que haveria de acontecer. Então estava condicionado a posse da terra, a obediência e a fidelidade.
A igreja não tem uma terra para possuir. Essa não é a revelação de Deus para nós. Mas a igreja tem uma missão, como Israel ali tinha uma missão. E a nossa missão é proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as nações. E é pela fé que fazemos isso. Às vezes não queremos proclamar, por quê? Sou tímido, não sei falar, tenho que estudar mais da Bíblia. Pela manhã, nós observamos que o apóstolo Paulo, quando esteve na presença de reis e governadores, preso pelos próprios judeus, qual foi a pregação dele? A pregação dele foi o seu testemunho de conversão. Então, essa é uma grande pregação que nós podemos apresentar a todos os que não creem que estiverem ao nosso redor. Podemos falar do que Jesus fez por nós, de como Jesus mudou a nossa vida, pelo querer dele, pelo poder dele, mesmo sendo nós tão grandes pecadores. Israel, essa segunda geração, viu a primeira geração morrer no deserto. Aprenderam a duras penas. Está aqui Moisés dizendo, agora obedeça. Irmãos, esse é o Senhor nosso Deus. O Senhor é infinito em misericórdia, mas o Senhor odeia o pecado. Então, se você quer continuar crente em Jesus, vivendo em pecado e desobedecendo ao Senhor, aprenda como Deus age, aprenda como Deus é. Deus recebe um coração quebrantado e contrito, arrependido de pecado. Deus recebe. E Deus perdoa, em nome de Jesus, os pecados de qualquer um que está arrependido e que confessa o seu pecado em nome de Jesus. Mas, aquele que se diz crente, cristão, não se arrepende de pecados e vive nos seus pecados, ano após ano, nos mesmos pecados, aí o Senhor vai tratar com aquela pessoa, assim como Deus trata com Israel. Esse é o Senhor nosso Deus. Então, o que é que nós devemos fazer? Cumpra, obedeça os mandamentos do Senhor. Isso é santidade, entende? Isso é santidade. Gritar, rolar no chão, ter um culto psicodélico, não é santidade, certo? Santidade é obedecer a palavra de Deus. É assim que nós conhecemos o Senhor e agradamos o Senhor. Olha o verso 2, Deuteronômio 4, verso 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Interessante, Israel tinha que obedecer exatamente a palavra que Deus estava dando. E hoje, acontece, alguns cristãos tentaram uma certa modificada no que a Bíblia diz. Houve uma repercussão enorme nesses últimos dias, nessas semanas, um pastor, pelo menos se diz pastor, aqui no Brasil, que acha que a Bíblia ela não deve ser interpretada da maneira que nós interpretamos. Por quê? Porque é um livro antigo. Então, se é um livro antigo, vamos atualizar a Bíblia. Vamos lê-la segundo a modernidade, segundo os pensamentos atuais. Ou seja, se for feito assim, não tem mais sentido ler a Bíblia, é destruir a Escritura. E esse pensamento é extremamente errado. Por quê? Por que é errado? Porque esse pastor partiu do pressuposto de que o que é antigo não presta, só presta o que é moderno. Mas quantas construções antigas, maravilhosas, foram feitas com a sabedoria dos antigos? As pirâmides do Egito, os aquedutos romanos e tantas outras construções. O que é antigo, por ser antigo, não significa que não presta. Isso é um pensamento evolucionista, que acredita numa certa evolução da humanidade. Mas, na verdade, nós percebemos no texto bíblico uma grande modernidade. Quando você analisa o relacionamento de Abraão e Sara, por exemplo, você não vê Sara, uma mulher oprimida pelo seu senhor Abraão, embora ela chamasse Abraão de senhor. Você não observa isso. E muito menos essas outras questões no Antigo Testamento. Ou seja, não devemos mudar a Escritura. Embora sejamos modernos, no tempo da modernidade, o Senhor se revelou aos povos antigos e nós temos muitas verdades universais que nos auxiliam até hoje.
Essa é uma tentativa de destruir a Escritura. Sempre existiram essas tentativas, desde que a Bíblia estava sendo composta, e nenhuma delas conseguiu destruir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, na sua inteireza, nos seus 66 livros. E Moisés está dizendo para Israel: não mude, não acrescente, não diminua, siga a revelação de Deus como foi dada. Serve para nós. Vamos seguir como foi dado. Como é a família que Deus gosta? Está na Bíblia. Um pai, uma mãe, seus filhos, está na Bíblia. Essa é a família que Deus gosta, que o Senhor recomenda, que Deus não só recomenda, mas criou, propôs e abençoa. Fora disso, é pecado, está errado e não vai vir coisa boa pela frente. Isso é só um exemplo. Olha então os conselhos de Moisés para nós obedecermos a palavra de Deus em Deuteronômio 4, verso 3. Olha Deuteronômio 4, verso 3. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. O que aconteceu em Baal-peor? Ali é uma localidade, esse episódio aconteceu em Números 25, quase o texto que nós iríamos ler, né? Eu ia até tentar retardar essa mensagem para poder bater no dia, já pensou? Mas quase. Mas o que aconteceu lá em Números 25, nesse episódio de Baal-peor? E esse versículo que acabamos de ler, o 3 e o 4 de Deuteronômio 4, está ligado com a lei de Moisés. Nós não devemos nem retirar, nem ampliar. Lembre-se disso. O que aconteceu em Baal-peor? Nós estamos lendo em Números, nessa leitura sequenciada aos domingos, a história de Balaque e Balaão, né? O rei moabita chamou um profeta da Mesopotâmia para amaldiçoar Israel. Eles viam de longe Israel já se preparando para entrar na terra de Canaã. E ele entendia, não, vamos pedir para esse profeta Balaão amaldiçoar, e assim, era um profeta que recebia um valor, e ele amaldiçoava o povo. E ele ia lá, era delivery, ele ia lá em Moabe, recebia e amaldiçoava o povo. É difícil esse texto de Números 22 a 24, porque Deus se revelou a Balaão. Balaão era um profeta, não era um profeta de Deus. Ele não era um profeta de Deus. Ele vendia um serviço, ele era um falso profeta. Mas Deus se revelou a Balaão e disse: abençoa. E Balaão abençoou. E Balaque ficou indignado. Não, vou te levar em outro canto. Você vai ver o povo de outra perspectiva. Vai, amaldiçoa. E Balaão só abençoava. E aí Balaque ficava indignado. Resultado: 3 vezes Balaão abençoou a Israel porque Deus mandou. Acabou o episódio. Quando chega no capítulo 25, acontece algo muito interessante. Os homens de Israel, eles contraem casamento com as mulheres moabitas. E Deus mandou uma praga e morrem 24 mil. E quem foi que deu essa dica? Foi Balaão. Balaão chega para Balaque e diz: olha, Deus se revelou a mim e ele não permitiu que eu amaldiçoasse Israel. Mas tem uma forma do próprio Deus de Israel punir Israel. É quando eles quebram a lei de Deus. E tem uma lei lá que diz que o povo de Deus só pode casar com mulheres do povo de Deus. Não pode casar com mulheres que não são do povo de Deus. Lembre-se, não precisa ser israelita de sangue, mas tem que ser israelita de conversão, entende? É o caso de Ruth. Ela era moabita, mas ela creu no Senhor, então não foi pecado ela se casar com um israelita, ali da tribo de Judá, não foi pecado. O pecado era casar com moabitas que não temiam a Deus, que eram idólatras. E essa verdade, ela se expandiu até hoje no Novo Testamento e na igreja. Até hoje, não vamos entrar nesse assunto pormenorizadamente, mas nós temos a revelação de Deus até o Novo Testamento, dizendo que o servo de Deus deve casar com uma serva do Senhor e vice-versa, né? Resultado, então,
é que Balaão deu essa dica para Balaque. Foi o que Balaque fez, botou mulheres bonitas lá para tentar os homens de Israel, e eles caíram na tentação e tiveram relacionamento com essas mulheres, casaram, e Deus mandou uma praga para Israel. Então, esse é o episódio de Baal-Peor. Lá em Números, capítulo 25, verso 1, diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Verso 9, os que morreram da praga foram 24.000. Ou seja, não tire nenhuma parte da lei, nem acrescente uma parte à lei. Se Deus disse que não pode o crente ter relacionamento, se casar com um não crente, não pode, não mude, porque os tempos mudaram. Temos que seguir a palavra do Senhor. Óbvio que se essa verdade, esta lei do casamento do crente com não crente, ficasse só na velha aliança e não viesse para a nova aliança, era outra história. Mas não foi o que aconteceu. Esta lei, ela chega até o Novo Testamento, e a igreja é exortada pelos apóstolos a cumprir essa lei. Existem leis, alguns mandamentos da lei de Moisés que caducaram, é verdade. Por quê? Porque não são para a igreja. Mas existem os princípios da lei de Moisés que chegam até a igreja pela pregação apostólica e do próprio Senhor Jesus Cristo. E essas leis nós devemos guardar. Então isso é muito importante. A lei de Moisés, ela ainda tem significação para nós, mas não precisamos cumprir todos os elementos da lei de Moisés. Se precisássemos cumprir, os homens tinham que se circuncidar, e não precisam se circuncidar, não é verdade? Se precisássemos cumprir tudo da lei de Moisés, nós teríamos que deixar o nosso cabelo crescer de acordo com os moldes ali da lei de Moisés, e não precisamos. Então temos que ter este entendimento. Mas o importante aqui é: não mude a lei, cumpra a lei, como Deus está dizendo. A igreja também obedece à lei do Senhor, a lei de Cristo, que é baseada nesta lei que foi dada a Moisés. E nós devemos cumprir e devemos obedecer, sem questionar a vontade de Deus. Por que eu digo isso? Vivemos numa época humanista. Vivemos numa época onde o homem, o ser humano, homem e mulher, seres humanos, acreditam que sabem explicar tudo ao seu redor. E não sabem. Mas acreditam que sabem. E jogam Deus de lado, como se Deus não existisse, e tentam matar até a ideia de Deus, a possibilidade da ideia de Deus existir na sua mente. Até isso, o humanista quer destruir, para tirar Deus completamente da nossa realidade. Por quê? Porque o ser humano acha que ele tem todas as respostas. Isso é o que no Antigo Testamento chama de dura cerviz. Você tem a dura cerviz, é o pescoço levantado, é a pessoa que entende tudo, sabe tudo. Eu consigo gerir a minha vida sozinho, porque eu sou inteligente, porque eu tenho recursos, porque eu sou forte, e aí vai. O servo de Deus, ele se humilha, ele reconhece: eu não sei, sozinho, Senhor, eu não posso, eu preciso de Deus, eu preciso das regras do Senhor na minha vida, senão eu vou me destruir. É o que a humanidade está fazendo aí afora. Estão se destruindo, jovens se destruindo, famílias se acabando. Por quê? Porque eles querem a juventude, a família, o lazer, o dinheiro, do jeito que eles querem. Eles não querem ouvir Deus. E vão se destruindo. Você percebe isso na humanidade. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, não porque somos bons, mas porque Deus teve misericórdia de nós, nós não devemos questionar o que a Escritura diz. A Escritura fala como o marido ama a esposa, como a esposa auxilia o marido. A Escritura diz como os pais criam seus filhos, como os filhos devem ser obedientes aos seus pais. Irmãos, isso não pode mudar. Isso é o fundamento da humanidade. Se mudar isso, e é o que está acontecendo,
A humanidade está mudando esses pilares fundamentais da própria família. O que é que vai acontecer? Ruína, destruição, jovens rebeldes, jovens iracundos, pais que não se preocupam com seus filhos, uma família completamente desconexa. Isso não vai gerar felicidade. Pode até parecer, mas não vai gerar genuína felicidade e satisfação. É isso que Moisés está dizendo para o povo. Não retire, nem acrescente nada da lei. Não caia no erro lá de Baal-Peor, que eles achavam que podiam ter uma mulher moabita não convertida e não ia acontecer nada. Aconteceu, Deus matou todos eles. E os que sobraram estavam para contar a história como Moisés bem coloca. Deuteronômio 4, verso 5. Olha o que diz lá em Deuteronômio 4, 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Então, o que Moisés está fazendo é repassar os juízos, as ordens, os mandamentos de Deus, para que eles vivam lá na terra de Canaã, como Deus quer. Verso 6, e aqui começa a repetição de uma palavra muito importante, o verbo guardar. Veja quantas vezes vai se repetir daqui para frente o verbo guardar. Deuteronômio 4:6 diz: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, qual era o grande destaque de Israel na história antiga? Obedecer os mandamentos de Deus. O que era sabedoria para Israel? O que deveria ser? Obedecer os mandamentos de Deus. Você percebe o destaque missionário aqui? Os outros povos que vão viver ao redor de vocês vão perceber que vocês obedecem os mandamentos de Deus e vão entender que vocês são um povo de sabedoria e de entendimento. Por quê? Porque a lei de Deus, os 613 mandamentos que Deus deu a Moisés, desde o livro de Êxodo até aqui o livro de Deuteronômio, até o final do livro de Deuteronômio, são leis extremamente sofisticadas para aquela época. Diferente do que as feministas dizem, a lei de Moisés tem leis que protegem a mulher. Naquela época, uma lei, um código legal antigo, ter leis que protegiam a mulher, pois tem. Se uma mulher perdesse o seu filho porque algum homem acidentalmente bateu nela, ela era indenizada. Mas se esse homem propositadamente bateu numa mulher e ela perdeu o filho, ele recebia pena de morte. Uma lei que protege a mulher. E várias outras leis. Tem o caso das filhas de Zelofeade, que eu já falei aqui em outro momento. O pai delas morreu, o Zelofeade, não tinha filho nenhum para receber a terra. Quem iria receber? Os irmãos de Zelofeade. O que é que elas fizeram lá na nação de Israel? As 5 irmãs se juntaram e foram a Moisés. Moisés, nós queremos a terra do nosso pai, nos é de direito. O que é que Moisés disse? Vou levar a Deus a questão. Olha aí, só o fato delas poderem falar com Moisés, isso não acontecia em nenhum povo da antiguidade, porque a mulher não tinha direitos. Só o fato de Moisés ouvir e levar isso a Deus, não acontecia em canto nenhum, nos povos antigos. E o que é que Deus disse? Dê a terra para elas. Entende? E elas ganharam a terra. Mas na frente, os tios delas tentam tomar a terra delas. Né? O que é que eles dizem? Eles argumentam com Moisés. Mas, Moisés, e se elas casarem com homens de outras tribos? Então a nossa tribo vai perder essa terra, porque a terra não podia sair da tribo, né? Porque nenhuma tribo podia ficar com mais ou menos terra do que foi dado na distribuição, quando Canaã foi conquistado. Ou seja, eles tinham uma lógica nisso. Aí o que é que Moisés disse? Elas só devem casar com alguém da tribo delas. Se eu não me engano, era a tribo de Manassés. Não me lembro exatamente qual era a tribo. Só pode casar com alguém da tribo.
para não ir a terra para outra tribo. Mas elas ficaram com a terra, né? Os tios não ficaram com a terra. E os tios, tudo bem, tá certo. Então, elas são donas da terra. Irmãos, direitos para as mulheres, naquela época, né, a Bíblia não é de modo nenhum machista. Pelo contrário, leis que protegiam as mulheres. Isso era sabedoria, isso era entendimento na antiguidade. Agora, você não pode pegar a lei de Moisés do século XV e comparar com as leis de hoje, né? Hoje a mulher vota. Sim, não tinha nem democracia naquele período, então isso é uma completa distorção. Quem faz isso está fazendo de má fé, típico das feministas que querem destruir a Escritura. Perceba então que Moisés está dizendo aqui que guardar a palavra de Deus era sabedoria e entendimento. E ao guardar os mandamentos do Senhor, as outras nações seriam impactadas pelo testemunho de Israel. Olha então o verso 7, Deuteronômio capítulo 4, verso 7, lemos assim: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Moisés está dando vantagens. Olha como é bom obedecer a Deus. Qual é o povo que tem um Deus como o Senhor nosso Deus, que é tão próximo de nós? E realmente Deus era muito próximo. Quando Israel tinha uma questão, falava para Moisés, Moisés falava com o Senhor e Deus respondia. Olha que intimidade, que proximidade. Isso não existia nos outros povos, até porque os deuses das outras nações não existiam, né? Eram só imagens de escultura. E ainda, verso 8, e que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho. Olha, a lei de Deus era justa, a lei do Senhor era boa para todos. Não havia povo tão abençoado como Israel. E era isso que Moisés queria passar para aquele povo. Moisés queria exortá-los, motivá-los a entrar na terra de Canaã, obedecendo toda a lei de Deus, cumprindo toda a vontade de Deus, crendo nos mandamentos, não duvidando deles, não aumentando nem diminuindo, mas ficando alegres e satisfeitos. Por quê? Porque não existe um Deus como o nosso, não existe uma lei como a nossa, não existe a sabedoria de uma maneira tão clara e está aqui nas nossas mãos. Se nós tivéssemos esse entendimento que Moisés teve e passou para Israel, irmão, você não deixava de ler sua Bíblia um dia na sua vida. Você leria todo dia para absorver a sabedoria de Deus que nos foi revelada e que está nesse livro. Não tem como conhecer Deus a parte da Bíblia. Não tem como ser sábio e entendido fora da Escritura. Você pode ter um diploma, você pode fazer um curso, você pode ler filósofos ou ler grandes pensadores, não chegam aos pés da revelação do Senhor nosso Deus. Além de ser profética, a Escritura vai nas questões mais difíceis da alma. Veja os salmos de Davi falando dos seus sofrimentos. E o que é que Davi buscou? Ele buscou o Senhor, ele buscou a resposta em Deus. Deus era a fortaleza de Davi. E de lá para cá, é a mesma coisa. Temos que buscar o Senhor como nossa fortaleza e como nosso Deus. Creia nos mandamentos de Deus, não duvide deles. Às vezes, a palavra de Deus, em alguns momentos, ela pode parecer dura, e porque vai contra o pecado, o nosso pecado. Certas vezes, quando Jesus pregou, os discípulos diziam: Senhor, que duro é este discurso, quem o pode seguir? Quem pode obedecer? Quem pode viver desse jeito? Às vezes é duro e é difícil, mas não é por culpa de Deus, é por culpa do nosso pecado, que é terrível. Por isso a palavra de Deus, ela tem mandamentos que nos colocam no nosso lugar, e se nós obedecermos, esses mandamentos nos protegem de vivermos uma vida de pecado. Então veja a palavra de Deus não como um conjunto de leis que vão lhe escravizar, tirar sua felicidade e tirar sua alegria. Não é isso. É exatamente o contrário.
A revelação de Deus. Aqui o povo de Israel tinha os primeiros livros da Bíblia, mas nós temos todos. Essa revelação de Deus, ela vai contra o nosso pecado, mas ela nos mostra a verdade do Senhor para as nossas vidas. Ela é a nossa grande sabedoria, é o nosso grande entendimento, é o grande tesouro. Paulo chama de tesouro, de depósito. Então tem que estar na nossa mente, no nosso coração. Não podemos viver para agradar ao Senhor sem a Bíblia Sagrada. O crente não pode se santificar, não pode ter genuína alegria na sua vida, se não seguir esses conselhos que Moisés dá a esta segunda geração. A Bíblia não é um livro comum, não é um livro qualquer, não é um livro normal, é a revelação de Deus. Esmere-se não somente para lê-la, esmere-se para cumpri-la. Seja um homem, uma mulher da Bíblia. Paute suas decisões pelo que a Bíblia diz. No dia que você tiver um problema, vou lá na Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre o problema que eu estou passando? E estude-a, e você certamente encontrará todas as respostas. Creia nos mandamentos de Deus, não duvide deles. Esse é o primeiro conselho que Moisés deu aqui, no capítulo 4. Acreditei que nós iríamos ver todos os conselhos, mas infelizmente vamos parar aqui. Próximo domingo observaremos outros 2 conselhos de Moisés para o Israel na segunda geração, que está às portas de entrar ali na terra de Canaã, e vamos aprender como conhecer Deus melhor, como agradar o Senhor nosso Deus, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, e como servi-lo de modo que o agrada. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, é o nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos libertou do império das trevas, abriu os nossos olhos através do teu Santo Espírito e também através da tua palavra, o evangelho que nos foi pregado outrora. Te peço, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, amplie a nossa fé para seguir estes conselhos de Moisés, para crermos na tua palavra e percebermos que grande vantagem nós temos, que Deus maravilhoso que temos, que mandamentos perfeitos que nos guiam e nos instruem. Senhor Deus, retira de nós aquele coração incrédulo, aumenta a nossa fé, para que não duvidemos, nem aumentemos nem diminuamos a grandeza da tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada vez mais te conhecer e te agradar a partir da tua escritura, e assim também testemunharmos aos povos ao nosso redor quem é o Senhor nosso Deus, Deus tão próximo, tão maravilhoso, que ouve as nossas orações e responde segundo o teu querer. Pai, muito obrigado pela nação de Israel, pelos acertos e erros que cometeram, porque nos instruem como nós devemos acertar para contigo. Te pedimos, Senhor, a tua bênção e força para guardar os teus mandamentos. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe.